Muitas vidas, muitos mestres. Capítulo 1. A primeira vez que vi Catarine, ela usava um vestido vermelho, vivo, e folheava nervosamente uma revista na sala de espera do meu consultório. Estava visivelmente sem fôlego. 20 minutos antes, andava no corredor externo do departamento de psiquiatria, de um lado para o outro, tentando se convencer a manter seu compromisso e não sair correndo. Entrei na sala para recebê-la e nos cumprimentamos. Notei que tinha as mãos frias e úmidas, confirmando sua ansiedade. Precisara de 2 meses para criar coragem de marcar uma hora comigo, ainda que fosse insistentemente aconselhada a isso por 2 médicos de equipe nos quais confiava. Finalmente estava ali. Catarine era uma mulher extraordinariamente atraente, com cabelos loiros e compridos médios e olhos cor-de-mel. Na época, ela trabalhava como técnica de laboratório no hospital onde eu era chefe da psiquiatria e ganhava um dinheiro extra como modelo de roupas de banho. Acompanhei até minha sala, indicando-lhe uma cadeira grande de couro, depois do sofá. Sentamos e diante um do outro, com uma mesa em semicírculo entre nós, Catarine recostou-se na cadeira, calada, sem saber por onde começar. Esperei, preferindo que o início fosse escolha dela, mas depois de alguns minutos indaguei sobre seu passado. Naquela primeira consulta, começamos a esclarecer quem ela era e por onde fora me ver. Respondendo-me às minhas perguntas, Catarine revelou a história de sua vida. Era a filha do meio, educada numa família católica conservadora em uma cidadezinha de Massachusetts. O irmão, 3 anos mais velho, era muito forte e gozava de uma liberdade que nunca lhe fora permitida. A irmã mais nova era a preferida dos pais. Quando começamos a conversar sobre seus sintomas, ela se tornou sensivelmente mais tensa e nervosa. Falava rápido, inclinando-se para a frente e apoiando os cotovelos para a mesa. Sua vida sempre fora sobrecarregada de temores. Tinha medo de água, de engasgar, ao ponto de não conseguir engolir pílulas. Tinha medo de avião, do escuro e terror de morrer. Ultimamente, esses medos estavam piorando. Para se sentir segura, dormia dentro do armário embutido no apartamento em que morava. Antes de conseguir pegar no sono, ficava umas 2 ou 3 horas acordada. Ainda assim, o sono era leve e intermitidamente e ela acordava várias vezes. Os pesadelos e as crises de sonambulismo que haviam atormentado sua infância tinham voltado. Os medos e os sintomas a paralisavam cada vez mais e a depressão era crescente. Enquanto ela falava, pude perceber como era profundo o seu sofrimento. Durante anos, eu ajudara pacientes que, como Caterine, viviam em agonia dos seus temores, e por isso me senti confiante em poder ajudá-la também. Resolvi que começaríamos investigando sua infância, procurando a origem de seus problemas. Quase sempre, esse tipo de abordagem contribui para o alívio da ansiedade. Se fosse necessário e se ela conseguisse engolir algumas pílulas, eu lhe daria uma leve medicação ansiolítica para ajudar no processo. Esse era o tratamento preconizado para manuais para os sintomas de Caterine. E nunca hesitei em usar tranquilizantes ou mesmo medicamentos antidepressivos para tratar casos graves e crônicos de fobia e ansiedade. Hoje, utilizo esse recurso com mais moderação e só temporariamente, se for caso. Nenhuma droga pode alcançar as verdadeiras raízes dos seus sintomas. Minha experiência com Catarine e com outros iguais a ela provou isso. Sei agora que existe a cura e não apenas a supressão ou camuflagem dos sintomas. Na primeira sessão, procurei gentilmente estimular a voltar à sua infância, como ela se lembrava de pouquíssimos fatos daquela época. Considerei a possibilidade de hipnotizar um possível atalho
para vencer essa repressão. Ela não conseguia se lembrar de nenhum momento particularmente traumático de quando era criança, que pudesse explicar os temores que lhe associavam à vida. À medida que se esforçava, puxando pela memória fragmentos isolados, vinham à tona. Por volta de 5 anos, entrou em pânico quando alguém a empurrou de um trampolim de uma piscina. Ela disse que antes mesmo do incidente já não se sentia confortável dentro d'água. Aos 11 anos, a mãe caiu em uma grave depressão. A estranha atitude de retraimento da mãe em relação à família tornou necessário a ida de um psiquiatra e a consequente terapia com eletrochoques. O tratamento afetou a memória da sua mãe. Catherine ficou assustada, mas disse que não teve mais medo quando a mãe voltou a ser ela mesma. O pai tinha um longo histórico de alcoolismo e às vezes o irmão de Catherine tinha de ir buscá-lo nos bares da esquina. O consumo cada vez maior de bebidas alcoólicas tornava mais frequente as brigas com sua mãe, que ficava triste e arrediada. Mas Catherine considerava esse padrão familiar aceitável. As coisas eram melhores fora da casa. Teve namorados no ginásio e dava muito bem com os amigos. Muitos deles conhecidos haviam vários anos. Achava difícil, contudo, confiar nas pessoas, principalmente nas que elas não pertenciam ao seu pequeno círculo de amizade. Sua religião era simples e sem questionamento. Fora educada para acreditar na ideologia e nas práticas tradicionais católicas e jamais duvidara da veracidade e validade da sua fé. Acreditava que, sendo boa católica e vivendo corretamente na obediência da fé e dos rituais, ganharia o céu. Caso contrário, iria para o purgatório ou para o inferno. O Deus patriarcal e seu filho decidiram isso. Depois disso, fiquei sabendo que Catherine não acreditava em reencarnação. Na verdade, sabia muito pouco a respeito, embora tivesse lido alguma coisa sobre hindus. Reencarnação era uma ideia contrária ao conceito que ela fora criada e nos quais acreditavam. Jamais lera nem tinha interesse por qualquer literatura metafísica ou ocultista. Esta estava tranquila na sua crença. Quando saiu do colégio, Catherine fez mais 2 anos de curso técnico e se formou laboratorialista, de posse de uma profissão incentivada pela mudança do irmão para Tampa. Conseguiu um emprego em Miami, no Hospital Escola, filiado à Escola de Medicina da Universidade de Miami. Mudou-se na primavera de 1974, aos 21 anos. A vida na cidade pequena fora bem melhor do que em Miami, mas ela estava contente por ter fugido dos problemas familiares. No primeiro ano da cidade nova, Catherine conheceu Stuart, casado, judeu, pai de 2 filhos. Ele era totalmente diferente de qualquer outro homem que conhecera. Ele era um médico bem-sucedido, forte e agressivo. Apesar da atração irresistível entre os dois, a relação era tempestuosa e difícil. Algo nele mexia com ela, despertando uma paixão que beirava o enfeitiçamento. Na época que Catherine começou a terapia, no seu caso com Stuart, já durava 6 anos, e apesar dos complicados, eram ainda bastante intensos. Embora maltratada, furiosa com as mentiras, as promessas não cumpridas e as manipulações, Catherine não conseguia resistir a ele. Vários meses antes da consulta, ela precisava fazer uma cirurgia para a retirada de um nódulo benigno nas cordas vocais. A intensa ansiedade de que aconteceu a cirurgia se transformou em um pânico quando ela acordou na sala de repouso. A enfermeira levou horas para conseguir acalmá-la. Após o período de convencê-la com convalescença no hospital, ela procurou o Dr. Edwards. Era um pediatra muito amável que Catherine conhecera quando trabalhava no hospital. Desde o início, ambos se
Ambos se sentiam uma forte empatia, que evoluiu para uma grande amizade. Catherine sentia-se à vontade para conversar com ele, falar sobre seus medos e relacionamentos com Stuart. E a impressão de estar perdendo o controle sobre a própria vida ele insistiu para que ela marcasse uma consulta comigo. Depois me telefonou para falar da situação, explicando que, por alguns motivos, achava que só eu poderia compreender Catherine verdadeiramente, ainda que outros psiquiatras também tivessem o mesmo credenciais e fossem hábeis terapeutas, mas ela não me ligou.